Olá, paz, saúde e prosperidades para todos. Amados, eu sou o pastor Emílio Geis e estou muito feliz por vocês. Queridos, Jesus, uma certa feita, ele falou o seguinte para umas mulheres: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, mas chorai por vós mesmas e por os seus filhos. O que ele quis dizer com isso? Descubra depois da vinheta. Vamos lá. Então, Jesus volta-se e diz essas palavras. Vamos ver aqui dentro da Bíblia. Eu estou com a Bíblia aberta no livro de Lucas, capítulo 23, versículo 28, que diz o seguinte: Jesus, porém, voltando-se para elas, disse: Filha de Jerusalém, não chorei por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Aqui se trata de uma profecia cumprida parcialmente. Quando Jesus ele está a caminho da crucificação, ele está carregando uma cruz. E umas mulheres começam a se lamentar, bater nos peitos e chorar. Eu creio que elas estavam dizendo: mas por que estão fazendo isso com ele? Ele, um homem santo, um filho de Deus, aquele que curou, aquele que ressuscitou, aquele que tem poder. Por que estão fazendo isso com ele? E começavam a chorar e se lamentar e gritar. E Jesus, voltando-se para elas, disse o seguinte: Filha de Jerusalém, não chorei por mim, mas chorai por vós mesmos e vossos filhos. Ele estava falando aqui de uma profecia que iria se cumprir. Porque Jesus, ele é o dono da presciência. É um atributo que você precisa conhecer. O que é a presciência? A presciência é quando você prevê antes. E Deus tem isso, Jesus tem isso e o Espírito Santo. E só é atribuído esses atributos: onipotência, onipresença, presciência, só a Deus. E a Jesus e ao Espírito Santo. E Jesus estava dizendo: vocês estão chorando? Dias virão terríveis em Jerusalém. E essa profecia, ela cumpre-se parcial. A primeira cumpre-se com o general Tito, 70 anos depois, entrando em Jerusalém e ali fazendo crueldades dentro ali de Jerusalém. Pasme você, é muito forte o que eu vou dizer agora, ou passar para vocês. É só vocês ler o livro dos Mártires. O que acontecia? Ele, além de liberar o estupro ali dentro de Jerusalém com as mulheres, ele também permitia que os soldados abrissem as grávidas no meio e tirava a criança. Era estúpido aquela ação do general Tito. Sem contar as outras coisas que ele fazia ali, terríveis. Esse tempo que ele ficou ali, dominando Jerusalém. Essa é uma parte da profecia, com a entrada do general Tito ali dentro de Jerusalém. E a segunda vai se cumprir, é futuro. É quando Israel estará em um aperto. É quando Israel estiver sem aliança. É quando muitos ali deixar Israel. Israel vai se sentir sozinho. E muitos das nações vão atacar. Vai ter a guerra do Armagedon. É onde vai se cumprir a outra parte dessa profecia. E ali o próprio Deus vai intervir. Jesus vai vir juntamente com a igreja e os anjos, e ali ele vai lutar em prol
de Israel. É só você ler Zacarias, capítulo 14, você vai encontrar por ali adiante. Você vai ler também no livro de Apocalipse, você vai encontrar, tem muitas referências para esse evento, ou essa prática, ou essa intervenção, como queira. Então Jesus está dizendo isso para as mulheres. Se choram? Se estão fazendo isso com o galho verde, imagine com o seco. Ele estava dizendo que viria coisas piores ali dentro de Jerusalém. É isso que ele estava falando para as mulheres. E a profecia cumpre-se parcial. A primeira parte cumpriu-se. Agora vem a segunda no futuro. Que Deus abençoe. Que cada vez mais Deus tenha misericórdia de vocês e abra suas mentes dentro da palavra de Deus para que vocês entendam o que é o reino. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês. O evangelho não é sapateado. O evangelho não é alguém pregando sacos de dinheiro aí pelas redes sociais, pelo lado das TVs abertas. Não, querido. O evangelho é muito mais que isso. O evangelho, você tem que procurar o lado futuro, entender o que vai acontecer. Porque é o seguinte, se a igreja diz que está com Cristo, que vive para Cristo, que vive Cristo neles e não eles mais, por que não procura entender a palavra de Deus? Por que não procura entender o que vai acontecer? Porque muitos estão vivendo como se eles fossem viverem aqui eternamente na Terra. E isso não vai acontecer. De um jeito ou de outro, você vai passar daqui para o outro lado. Seja em morte, seja em arrebatamento. Então fiquem com essas palavras e procure ler mais a Bíblia. Deus abençoe a todos. Vocês estão no O Bíblia.